Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Sabe? Até isso eu tô preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mais nada. Então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. Observando Silas Malafaia ao longo dos anos, eu fui de um admirador até chegar à nítida conclusão de que ele é um dos seres mais camaleônicos do meio religioso desse país. Sim, um oportunista de marca maior, em tudo que lhe garanta algum tipo de vantagem ou de projeção pessoal. Desde que ele foi sendo possuído pela teologia da prosperidade, já durante a década de 90 e nos anos 2000, que foi quando a coisa toda se acentuou consideravelmente nessa direção, embora naquela época eu ainda me via dentro do sistema religioso e, por isso, me negava a contrariá-lo por achar que fazendo isso eu estaria escandalizando ou me voltando contra o próprio reino de Deus, mesmo assim, as coisas que ele já dizia e fazia já me causavam um desconforto danado. Agora, então, graças a Deus, fora daquela mentalidade de fraternidade de seita, vejo novamente Silas Malafaia assumindo outro formato e com outras ênfases. Mas e a prosperidade? Ele desistiu dela? É claro que não. Ele só entendeu que prosperidade não precisa ser o objetivo principal para se obtê-la. Pelo contrário, ela pode ser uma natural consequência, porque o principal e mais importante alvo do momento é aquele que consegue juntar ao mesmo tempo prosperidade e poder. E para os camaleões gananciosos que se transformam de acordo com a melhor vantagem do momento, nada melhor do que a teologia do domínio. Está aí agora Silas Malafaia, sempre aparentando essa bravura e suposta coragem, dizendo que não tem medo de ser preso, mesmo com ele fazendo as afrontas que ele faz aos poderes constituídos da nação e principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. Mas uma percepção minimamente sensível e observadora será plenamente capaz de visualizar que tudo isso não passa de uma mera bravata, cujo suporte de sustentação de toda essa ousadia nem de longe é a confiança que advém da fé, mas sim uma simples empolgação que é fruto de malandragem e estratégia mesmo. A fé, como diz lá o autor do livro de Hebreus, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, é a confiança mesmo diante da total escuridão e falta de recursos. É colocar o pé aonde não existe chão. Mas a bravura de Malafaia, ela não decorre dessa fé, que é dom de Deus. A confiança dele, como ele mesmo disse aí no vídeo, ela decorre de esquemas de vídeos que ele tem gravado com ele lá e que ele só vai mostrar para o público se ele for preso, né? Como uma revanche para causar aí uma baderna geral. Ou seja, pelo que é possível entender, ele tem vídeos bombásticos e reveladores, mas que ele só vai mostrar estrategicamente se ele for preso. Olha que confiança maravilhosa em Deus. Para não dizer ao contrário, é ou não é a mentalidade da malandragem. Toda essa ousadia dele contra o STF, contra os políticos que ele discorda, tudo isso é extraído da polarização política que se deflagrou nesse país, onde ele notoriamente constatou aí uma tremenda de uma oportunidade, em que uma parcela considerável de evangélicos do país, infelizmente, se deixaram levar pelas ameaças e paranoias que eles mesmos apregoaram para favorecer os seus políticos de estimação e, consequentemente, os seus próprios interesses. E por causa disso, numa pesquisa recente realizada, 35% dos evangélicos consideraram ótimo ou bom a presença de Silas Malafaia na atuação política junto com Bolsonaro. Portanto, se Silas Malafaia for preso hoje, e tão somente pelas consequências do que ele fala,
por conta dessa paranoia que se formou no meio conservador, mas sobretudo no meio religioso evangélico, isso vai acentuar imensamente a polarização e a radicalização desse grupo no cenário político e social de forma ampla, supostamente confirmando para eles que o comunismo de esquerda está realmente perseguindo os cristãos no Brasil e isso precisa de uma intervenção do exército para se restabelecer a ordem. Meu Deus do céu! De fato, tudo isso é um fenômeno coletivo que se formou aqui no Brasil e tem se formado em inúmeros outros países pelo mundo afora. E o Silas está apostando todas as suas fichas nisso. Vocês acham que o Silas ia ter essa bravura toda aí, sozinho e desamparado? De forma alguma. Como eu disse, não se trata de fé, conforme o Evangelho. Trata-se de oportunismo, esperteza e estratégia. E a devida comprovação de tudo isso que eu estou aqui dizendo vai se demonstrar exatamente no dia em que os ventos mudarem o fenômeno coletivo presente. Sim, porque os ventos de vez em quando passam e mudam. E o Silas Malafaia realmente ficar vulnerável diante, sobretudo, da percepção do público e dos próprios evangélicos. Ah, nesses dias vocês vão assistir o bichão aí, ó, supostamente corajoso e cheio de bravura, se transformar numa pulga amedrontada, cheio de explicações e de desculpas fajutas. Porque é nisso que o Silas Malafaia, infelizmente, se tornou, num camaleão oportunista. Termino aqui citando Salmos capítulo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. E isso tão somente pela fé. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.